Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou fazer uma crítica sobre o filme Uma História de Casamento, novo original Netflix estrelado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson. Bora lá? Como de praxe, uma sinopsezinha bem rápida. Uma História de Casamento acompanha a história de Charlie e Nicole, um casal que viveu junto por 10 anos, mas por uma série de questões na vida deles, eles estão se separando. E a partir disso a gente começa a ver todo o imbróglio que envolve essa separação, a questão de quem vai ficar com a guarda do filho, aonde o filho vai morar, enfim, toda uma série de questões burocráticas envolvendo isso, e ao mesmo tempo a gente vê a relação deles, como foi construída ao longo desses 10 anos, e como ela está sendo interrompida, como ela está sendo partida. E a partir disso a gente vê realmente uma coisa bem de relação entre eles e, por exemplo, a corte, relação entre eles e os advogados, enfim. Toda essa questão burocrática para além da história deles, de como foi uma coisa muito forte e que ainda deixa marcas na vida deles, tanto durante o filme quanto posteriormente. Bom, eu quero começar falando aqui principalmente da questão das atuações, que é a coisa que mais carrega o filme de fato. Ele é um filme que é muito focado no texto, ele tem um texto muito forte, um texto muito presente, e que precisa que os atores entreguem esse texto de uma maneira bem orgânica. Eu acho que a dupla Adam Driver e Scarlett Johansson acaba tendo uma química muito interessante. A gente vê uma série de nuances dos personagens ao redor do filme. O que eu quero dizer com isso? No início do filme a gente vê que eles eram um casal realmente muito apaixonados, eles tinham uma relação muito bonita, mas que isso foi se desgastando e o processo da separação desgasta ainda mais. Então a gente vê realmente todos esses pontos de que, assim, no início do filme eles são personagem X e no final do filme eles são personagem Y. E essa mudança é muito sentida porque os dois parecem ter esse afeto realmente, transparece muito forte. Então o texto carrega muito bem, as atuações também. Logo nas primeiras cenas do filme a gente vê uma relação entre os dois a partir de uma carta que eles escrevem, e que vai cortando com momentos relacionados com o que está sendo lido na carta, que já nesse momento você entende que aquilo ali é uma relação realmente de um casal de muito tempo, e você compra realmente que eles são esse casal. Então, como eu disse, é uma química de dois atores muito fortes que está muito presente nesse texto. Mas o que eu quero chamar mais atenção ainda é principalmente em relação às mudanças de humor que eu comentei. Como a gente está falando aqui de uma separação, um momento muito abrupto, um momento muito delicado, é normal que tem momentos que as duas partes acabam se exaltando, ficam irritadas uma com as outras, ficam magoadas, ficam tristes. E isso é muito bem trabalhado. Tem algumas cenas de diálogo que são muito fortes, muito presentes, em que nessa variação de humor é muito bem expressa pelos atores, então para mim é realmente o grande ponto alto do filme. Dito isso, não seria surpresa nenhuma para mim se a dupla de protagonistas viessem como concorrentes ao Oscar de melhor ator e melhor atriz ano que vem, porque realmente tem momentos assim muito fortes, tanto do Adam Driver quanto da Scarlett Johansson, sabe? Tem umas cenas assim que ela tá toda hora com uma cara muito chorosa, inclusive isso é um destaque também para a questão de maquiagem do filme, que é muito boa. O Adam Driver, como eu falei, essa flutuação de emoção entre os dois é muito expressa assim, visualmente pelo personagem, pelo ator, na verdade. Então, assim, não é surpresa se eles vierem fortes para a temporada de premiações ano que vem. Mas, para além dos dois personagens principais, a gente tem também um elenco de apoio muito forte, sobretudo os advogados. A gente tem aqui a Laura Dern, sendo advogada da personagem da Scarlett Johansson, e o Ray Liotta, que é o advogado do Adam Driver. Eles dois também têm muito essa questão, principalmente da perspectiva da manipulação dos advogados, no sentido de, tipo, olha, vocês estão se separando, isso vai ser complicado, mas a gente vai ter que arrumar um jeito de você sair por cima, ou seja, que tem todo um imbróglio envolvendo questão de bens, questão do filho e tudo mais, então os advogados tentam lucrar em cima disso. E apesar de ser um pouco maniqueísta, no sentido de parecer que realmente todos os advogados ali são grandes malditos, são grandes filhos da mãe, e de fato, até parece de fato são ali, mas você vê que tem todo um imbróglio realmente envolvendo esses dois advogados que é muito interessante, sobretudo a advogada interpretada aqui pela Laura Dern, porque ela é uma personagem assim, extremamente ambiciosa, muito manipuladora e tal, e ela tem um tempo de tela muito maior do que o personagem do Ray Liotta, então é natural que ela se destaque mais. Mas tem certos momentos que ela realmente rouba a cena, sabe? Você vê no início, por exemplo, quando ela aparece, ela tem toda uma característica amigável, de tentar compreender a história, de querer saber a história, mas que depois a gente começa a ver do porquê que ela queria saber a história, como ela queria trabalhar a partir do que a Scarlett Johansson conta pra ela, a narrativa que a Nicole conta. Então tem toda essa questão também dos advogados.
que, como eu disse, é um ponto alto também do elenco de apoio, sobretudo Laura Dern, que ela realmente, assim, tem momentos que ela carrega o filme, mas tem um ponto que me incomoda nessa parte dos advogados. Não é exatamente spoiler, mas só para situar do que me incomoda, é porque a personagem da Scarlett Johansson, ela fala durante todo o filme uma questão de um dos principais motivos da separação para ela é a emancipação, o fato dela querer ter a própria vida. Né? A gente vê que ela realmente é uma personagem, né, muito independente, ela tem um destaque muito grande, ela tem realmente uma busca por ascensão profissional, principalmente. Só que, ao mesmo tempo, quando ela tem essa relação com a Laura Dern, parece que ela volta a ser abobada, não sei, fica uma coisa muito esquisita com o que a gente está vendo do personagem que quer se emancipar e se desenvolver por si só, mas fica extremamente dependente das artimanhas da sua advogada. E isso me deixou um pouco incomodado em relação ao texto e roteiro do filme. Para além da questão das atuações, outro ponto que eu acho muito interessante é a metalinguagem que o filme traz, porque os dois personagens principais, né, tanto o Charlie quanto a Nicole, eles têm um relacionamento muito pautado por causa da profissão deles. Ele é um diretor de teatro e ela é uma atriz que quer ser diretora também. E o filme, como eu falei, ele é muito pautado no diálogo e nessas variações de emoção muito grande, e é um filme realmente focado em ambientações pequenas. A gente tem basicamente salas, cozinhas e quartos, então é realmente uma coisa muito fechada, tal qual o teatro. E por ter realmente um ponto assim de diálogos muito verborrágicos, né, muita gritaria, né, momentos realmente que precisa exprimir muito mais emoção do personagem, tal qual o teatro normalmente tem essa preocupação, eu acho que tem uma certa metalinguagem aqui que é interessante, que o diálogo carrega e nada mais justo do que ser a partir de personagens relacionados com essa arte que, né, é da onde o cinema vem, mas que realmente tem essa preocupação maior com o texto. E saindo um pouco dessa questão do roteiro, que como eu falei, é o que me chama mais atenção, outro ponto que também é interessante, apesar de eu achar pouco sutil, mas enfim, é uma escolha do diretor ficar a cargo dele, é a fotografia do filme, né? Que como a gente está falando de um filme muito pautado nessa questão da separação, né, é muito interessante ver como a fotografia trabalha muito essa questão dos dois personagens sempre, né, em pontos opostos do plano, né, alguma coisa realmente traçando um paralelo entre os dois, né, tipo de metade para um lado, metade para o outro. Né, isso é realmente constantemente apresentado no filme de uma maneira muito interessante visualmente, mas como eu falei, que eu acho que fica um pouco forte demais e às vezes fica cansativo ver isso toda hora. Parece que é uma coisa meio do tipo, eles estão separando, repara só como é que tá metade, metade. É um recurso visual válido? É, só que, sei lá, eu não gosto muito dessa coisa de ficar tão batido que às vezes parece que tá achando que a gente é idiota e, bom, eu pelo menos não sou e espero que você também não. Então, de maneira geral, eu diria que Uma História de Casamento é um filme interessante, que tem um texto muito forte, é um texto muito orgânico e que os atores fazem com que esse texto se intensifique ainda mais. Como eu disse, a Scarlett Johansson e o Adam Driver, eles realmente têm uma química muito interessante. Logo no início do filme, na primeira cena, já entregam pra gente um casal que é muito verossímil e que está numa situação que faz muito sentido ocorrer, e os diálogos também entregam essa relação de uma maneira muito forte. No entanto, me incomoda um pouco, como eu falei, a relação da Laura Dern com a personagem da Scarlett Johansson, que parece um pouco fora do que se propõe para a personagem principal, né, a Nicole. Mas, tirando isso, eu acho que é um filme interessante, que tem realmente umas escolhas narrativas muito boas e visuais também, apesar de serem um pouco repetitivas, mas que faz sentido para o que a trama se propõe a trazer. E você, já assistiu Uma História de Casamento? Coloque nos comentários o que você achou do filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de compartilhar para as pessoas, se inscrever no canal, porque tem bastante conteúdo saindo, não só de filmes, mas também de séries. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.